É possível separar a santificação da palavra de Deus? Ou melhor, você consegue se santificar sem que haja uma participação da palavra de Deus na sua vida? A gente sabe muito bem que não, mas costumeiramente a gente acaba separando esses dois aí. Josias, que vai ser o nosso professor nessa aula, vai nos mostrar que a volta para a palavra de Deus é o caminho certeiro para a santificação na nossa vida. Mas quem foi Josias e por que ele foi esse exemplo maravilhoso para nós hoje? O que é o avivamento? Será que está vivendo um avivamento hoje na nossa vida? Como é que eu posso sair do estado que eu estou hoje e me tornar cheio do Espírito Santo e ter uma vida santificada para a glória de Deus? Quer saber mais sobre isso, as aplicações que você pode fazer na sua aula e na sua vida? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meu querido, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel Martins e você está aqui no meu canal. Estamos de volta agora com as atividades do canal, para a glória de Deus. A gente ficou parado esse tempo aí, uns 3 meses, por conta de umas questões que eu expliquei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar para você assistir. E voltamos hoje, né, com essa lição aí, lição de número 4, a qual a gente vai estudar hoje, para poder te ajudar, né, a preparar uma aula abençoada para a glória de Deus, tá bom? Então já não esquece de você curtir esse vídeo, irmão. Curte aqui, tá bom? Se inscreve também se você não é inscrito, se você é novo aqui que é o de paraquedas, ou você acompanha o canal, mas não é inscrito ainda. Se inscreve também para você poder ajudar e comente o que você está achando dos vídeos, o que você está achando das atividades aqui. Se quiser dar alguma crítica construtiva, alguma ideia, tá bom? A área de comentários aqui é aberta para você ficar à vontade. Lembrando que eu sempre deixo na descrição um link que você clica e vai ser direcionado direto para o Google Drive, onde eu deixo lá separado artigos, subsídios, tá bom? E o roteiro de aula que eu preparo e disponibilizo para você poder preparar a sua aula, tá bom? Saber se orientar ali o que você pode aplicar, o que você vai fazer, tudo feito com amor e carinho para você, tá bom, irmão? Só acessar lá e ficar à vontade. Eu sempre deixo na descrição também uma lista de livros, tá bom? Que você pode acessar, adquirir, livros que são recomendações minhas, tá bom? Para você, professor, poder estudar aí, se preparar e aperfeiçoar a sua vida, tanto professor quanto aluno, como um servo dedicado que vem aqui aprender a palavra de Deus, tá bom? E por fim, tem um clube aqui do canal que abriu, tá bom? Venha fazer parte do clube Servo Dedicado, tá? Você que acredita nesse projeto, você que quer abençoar, você quer dar aí algum auxílio financeiro pro canal, se inscreve, assina o canal, seja membro do canal e vem fazer parte aqui desse projeto para a glória de Deus. Dados os avisos clássicos aqui, irmão, já pega aí seu caderninho, sua caneta, tá bom? Já pega aí o seu cafezinho e vem comigo porque essa aula, ó, tá muito boa. E nós estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2023, a revista de lições bíblicas dos jovens, que traz como título Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Lembrando que eu fiz uma publicação na comunidade, tá? Onde fiz um resuminho ali da revista, quem é o comentarista, as lições, para você se inteirar um pouquinho mais. Então, acessa a comunidade do canal e curte lá e comenta, para saber que você interagiu aqui com o canal. Hoje a gente vai estudar a lição de número 4, a santificação e a palavra de Deus. O texto principal está em 2 Reis 22:11 e diz assim: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O resumo da lição diz: todo o avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Virando aqui a página, nós já temos os nossos objetivos, tá? E sempre eu falo aqui, vou relembrar vocês, tá? Leia os objetivos em sala de aula e aproveite para você explanar o que você vai ensinar na aula, né? Cada objetivo é referente a um tópico, então você vai explicando para o aluno o que ele vai aprender. E o legal nesse momento aqui é você já explanar algumas curiosidades, alguns temas que você vai trazer de fora, né? Porque a ideia é você ir além da revista, você trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o que o aluno conhece, né, dentro da realidade dele, para que o evangelho, o ensino da palavra, né, permeie ali toda integralmente, né, toda a vida do aluno, tá bom? E esse aqui, meu irmão e minha irmã, são os nossos objetivos de hoje. Conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus, apontar os resultados do retorno à palavra de Deus e destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa, um tema maravilhoso aí que a gente vai discorrer hoje. Temos aqui o texto bíblico que está em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 3 ao 8. Aí vai ficar capítulo 22, do 3 ao 8 e versículo 11. Depois ele vai para 2 Reis, capítulo 23, versículo 12 e 3, versículo 21, 22 e 25. Como eu sempre falo aqui, né? Leia o texto bíblico, não só esse trecho, mas todo o contexto, né? Leia o capítulo anterior, posterior, procure saber mais, tá? E incentive os seus alunos a lerem a Bíblia também, né? Aproveite esse momento da leitura para vocês falarem, para vocês explicarem, né? E reforçar a importância de termos esse livro como nosso livro de cabeceira. E, melhor do que falar, esse exemplo, né, professor? Uma das coisas que a gente tem que aprender na nossa vida
é que as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras, né? Então, seja um professor que lê a palavra, seja um professor que tenha a Bíblia como sua regra de fé, né? O livro de cabeceira, que está sempre ali com você. Amém? E aí nós já entramos na nossa introdução, que diz assim, vamos ler o comecinho dela aqui. Não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, que é muito importante, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. Uma frase muito bacana que eu ouvi uma vez, e depois eu vou descobrir que essa frase era de John Wesley, e me ajudou a definir um pouco o que é a santificação, né? A conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Nessa aula aqui a gente vai lembrar o poder que só a palavra tem, e só ela pode ser o instrumento ali de santificação das nossas vidas. E no decorrer dos 3 tópicos a gente vai falar da história de Josias. E o Senhor teve a preocupação de deixar registrado no livro de 2 Reis a história desse rei, né? Como um exemplo para nós. Resumindo aqui, Israel naquela época estava dividido em 2 nações. Depois que Salomão morre e Jeroboão I assume, né, o reino é dividido como o reino do sul e reino do norte. Josias foi rei em Judá, que era a parte sul em Israel. E ele reinou ali durante 31 anos. O engraçado é que ele assumiu o trono quando ele tinha 8 anos de idade. Pois é, né? Bem novinho, né? Filho de Amon e neto de Manassés, né? Um dos piores reis que passaram aí. Josias traz aí esse legado negativo aí por parte da sua família. Mas isso traz uma lição muito bacana, né? Que não importa de onde você veio ou sua origem, né? Independente de onde você veio. Você pode sim ser uma honra para Jesus. Assim como Josias foi uma honra para Deus e está registrado lá, você pode ser também, irmão. Nele, todas as coisas são feitas novas. Você tem uma nova vida em Jesus. E um ponto que podemos deixar claro aqui já nessa introdução é que precisamos nos santificar. Porque, como o autor de Hebreus diz, sem santificação ninguém verá Deus. Isso tem que fazer parte da nossa vida. E que nessa aula a gente venha aprender mais sobre isso e sair daqui confiantes e mais animados, né, para vermos a vida santa para Jesus. Aqui nós já entramos no primeiro tópico, traz como título: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Vamos ler aqui o comecinho dele. Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias. Ezequias inicia a reforma, abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra. O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no templo de Jerusalém. Com o retorno do estudo das escrituras, o povo se converte novamente à prática do monoteísmo, a centralização do culto e a adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma bem inovadora, com a participação das 12 tribos, isso aqui é bem interessante. O povo de Israel, né, teve uma sucessão de reis aí que começou lá atrás, lá em Saul, né, como na linha do tempo que eu vou disponibilizar para vocês aí no Drive, tá bom? Igual essa que está aparecendo aqui na tela, a qual a gente percebe que a linha foi bem conturbada, né? Reis maus que intensificaram a idolatria, né? Levaram o povo à miséria, desonraram a Deus, né? Trouxeram ídolos, trouxeram práticas pagãs, cometeram assassinato, perseguiram profetas, levavam o povo ao pecado, né? Não foram bons reis para o povo, né? Levando o povo cada vez mais para longe de Deus. Porém, houveram aqueles que honraram o Senhor, né? Que procuraram ali, mesmo sendo minoria, endireitar o caminho do povo, levando eles de volta para o caminho de adoração, de santidade, né? Que honrasse ao Senhor. O historiador e teólogo Daniel Reik, esse carinha que está aqui na tela, ele escreveu um livro muito bom, que inclusive vai estar aqui na descrição, que eu recomendo que você compre para você poder ler. Se chama Os Outros da Bíblia, onde ele estuda ali, ele fala sobre os povos que estavam ao redor ali do povo hebreu e como esses povos influenciaram o povo hebreu. E ele fala um pouquinho sobre esses reis que procuravam, né, resolver aí esse problema de idolatria, de pecado que contaminava o povo hebreu. Em Judá, diversos reis removeram ídolos de palácios e do meio do povo em tentativas de reforma. Asa foi o primeiro deles, tirando o ídolo de Ácera, que a mãe mantinha no palácio, seguido da tentativa de reformar a religião popular. Josafá tentou extirpar os cultos e ensinar a lei. Jotão foi descrito como um bom rei, mas cujo povo era corrompido. Ezequias tentou uma ampla reforma, retornando à celebração da Páscoa, cuja comemoração havia sido abandonada. E o último a tentar uma reforma foi Josias, que a promoveu depois do reinado de Manassés, quando toda a religião de Yahvé estava completamente esquecida. Dentre esses que a gente viu aqui, né, Ezequiel e Josias se destacaram, né, como aqueles que não só se preocuparam, mas agiram, né, e foram destaques principalmente por se voltarem para a palavra de Deus, se voltarem para o ensino da lei, procurando fazer uma reforma não só interna neles mesmos, mas em todo o povo, no templo,
né, honrando ao Senhor. E ficaram aí marcados para a história. E quais são que a gente já tira desse tópico aqui? Faça parte da minoria que procura agradar a Deus. E além de você honrar a Deus e ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma referência, assim como Josias é uma referência. Veja o texto aí, aqui, o versículo 25. Olha que lindo que eles falam referente a Josias. E antes dele não houvera rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Veja a honra que é servir ao Senhor, fazer as coisas corretamente, fazer parte da minoria que quer agradar a Deus. Além de você ser honrado, você será uma referência onde você vai estar. Aí nós entramos no segundo subtópico, né? A transformação realizada por meio do confronto com a palavra. Josias reinou 31 anos em Jerusalém, já comentou. Enquanto esteve sob controle da Síria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois lhe era imposta a obrigação de adorar deuses pagãos. Após a morte de Assurbanipal, rei da Síria, ocorrida aproximadamente em 632 a.C., Josias aproveitou o momento para implantar a mudança em seu reino. Josias, como falamos aí na introdução, se tornou rei aos 8 anos de idade. Pois é, era acho que é o rei mais novo de Israel, né? Eu acho que é esse, né? Eu não conheço outro que seja tão novo e tenha assumido o reino assim. E Richard Losch traz um comentário interessante, né, no seu livro Personagens Bíblicos de Azeu, onde ele fala o perfil de Josias. É provável que quando criança Josias não tenha prestado mais atenção à sua religião do que a maioria das crianças, simplesmente agindo só pelas aparências e fazendo e dizendo o que lhe era dito para fazer e dizer. Com quase 16 anos, no entanto, ele teve uma experiência de conversão. Interessou-se pela fé ao Senhor. Então você vê que Josias não tinha uma certa preocupação, né? Um certo momento da sua vida, que ele não se preocupava com questões como essa. Ele era uma criança, né? Fazia ali que os conselheiros mandavam fazer, né? Só que teve um momento que a chave virou no seu coração. Ele teve um encontro com Deus. E Richard vai falar um pouco mais sobre isso. Aos 20 anos, começou a limpar Judá dos altares pagãos e dos postes sagrados de Ácera, imagens fálicas de deuses da fertilidade. Aos 26, começou a purificação e reconstrução do templo, sob a direção do sumo sacerdote Hilquias. Nesse momento aconteceu um evento extraordinário. Enquanto limpava os escombros de uma parte danificada do templo, Hilquias encontrou um livro antigo da lei. Pediu ao seu secretário Safã que o levasse a Josias, e Josias ordenou-lhe que lesse para ele. Enquanto ouvia a leitura, Josias rasgou suas vestes e chorou, um gesto tradicional que significava lamento ou uma grande calamidade. Acredita-se que o livro que ele leu, né, foi o livro de Deuteronômio. E Josias percebeu que não haviam vivido de acordo com os mandamentos de Deus que estavam escritos nele. Veja a mudança que a palavra de Deus faz na nossa vida, né? E não é exatamente isso que Cristo oferece para a gente? Transformar nosso ser, nos dar uma nova vida, um novo eu. E esse novo eu nada mais é do que o próprio caráter de Jesus. É a própria vontade, é o próprio eu de Cristo, transformando a nossa vida e nos tornando semelhantes a Ele. Então a lição aqui é clara, irmão, como Josias fez. Ele ficou extasiado. Por quê? Porque ele leu a lei. Ele leu o livro da lei. Então, leia sua Bíblia. Essa é a lição aqui, leia sua Bíblia. Diariamente, faça a leitura bíblica, né? Cristo vai começar a te moldar, vai fazer uns ajustes aqui, algumas correções ali, e quando você menos esperar, você vai estar mais parecido com Jesus do que você imaginava. Aí nós entramos no terceiro e último subtópico, né? A leitura compromissada da palavra produz arrependimento. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes, como sinal de contrição e arrependimento. E aqui, professor, uma grande oportunidade para você, né, rever a última lição, porque o ponto que vai ser tocado aqui é um dos pontos principais, né, para um avivamento, que é o arrependimento. E existem dois tipos de avivamentos aqui, né, a grosso modo, né. O primeiro avivamento é o avivamento pessoal, onde Deus derrama o seu espírito, né, sobre seus filhos que buscam a sua presença. E quando isso ocorre em escalas maiores, isso gera o segundo tipo de avivamento, que é o que ultrapassa o pessoal e atinge o meio social, as pessoas que estão ao nosso redor. Manda as pessoas ao arrependimento, à mudança, né, a deixar as práticas erradas, a deixar as práticas pecaminosas, né? Então, esse avivamento começa a atingir a sociedade ao redor ali daquela igreja, daquele povo de Deus que está ali buscando a presença dele. Que é o caso de Josias, que a gente está vendo aqui, mas também outros avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. E a questão do confronto aqui é que para chegar num avivamento, a gente tem que passar pelo arrependimento. O arrependimento diário dos nossos pecados. E muitas vezes, né, isso dói, isso machuca. A palavra de Deus não é comparada a um travesseiro, né, mas a uma espada. Espada que vai onde ninguém vai, corta, né, até a divisão da alma e do espírito. E Jesus, como bom pastor, precisa corrigir suas ovelhas, precisa ali orientar, direcionar, né, muitas vezes corrigir. E essa correção muitas vezes dói, machuca. Mas tudo é para o nosso bem.
Tem um hino muito bacana, o hino do Estevão Queiroga, acho que você deve ter escutado, que se chama Partida e o Norte, onde ele canta de forma poética, né, a caminhada do cristão e define exatamente aqui o que eu estou querendo dizer para você nessa aula. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a aprovação. Leia sua Bíblia, meu irmão. É o único caminho para você poder ser santo. É o único caminho para você se limpar, para você ser cada vez mais parecido com Jesus. Aí o comentarista finaliza aqui, né? A Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra com reverência, ela provoca mudanças. E aqui a gente já entra no segundo tópico, os resultados do retorno à palavra de Deus. E vamos mesclar o primeiro e o segundo subtópico, porque eles vão falar a mesma coisa, né? Então a gente vai mesclar eles aqui para a gente poder escorrer melhor e ganhar mais tempo na aula. Vamos ler os trechos do primeiro subtópico e do segundo. Primeiro subtópico, a purificação do templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Aí ele vai falar mais embaixo. Então Josias e o povo, após ouvirem atentamente a leitura do livro da lei, encontrado no templo, fizeram um novo pacto com o Todo-Poderoso. Será que a gente não precisa de um novo pacto também? Na sequência, o rei já começou a reforma com a limpeza e a queima de todo o material de idolatria que estava no templo. Lá embaixo, no segundo subtópico, que traz como título a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional, ele vai falar assim: a reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, inclusive algumas tribos do reino do norte. Mais embaixo, por fim, Josias instituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos. O retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e do povo. Veja que Josias foi tocado ali por aquelas palavras, né? E houve um abrir de olhos, né? Os olhos deles foram abertos, ele começou a ver coisa que ele não via antes. Que é isso que a palavra faz. O Espírito Santo vai nos guiando e nos mostrando ali coisas na sua vida que a gente não estava prestando atenção, né? Mas com a leitura diária e com a ação dele no nosso coração, a gente começou a enxergar isso na nossa vida. E não só isso, Jesus ensinou que nós não seremos somente cheios do Espírito Santo, quando a gente buscar a presença dele e tomar da água que ele oferece, mas que seremos transbordantes. Quem é que não lembra da história da mulher samaritana, né? Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Após a proximidade com Deus, arrependimento, mudança, busca, né? Josias não ficou somente com aquilo guardado para ele. Aquilo transbordou e começou a atingir o povo de Israel ali. O comentarista vai explicar que ele acabou com os utensílios usados no culto de Baal, queimou ídolos, mandou derrubar as casas de prostíbulos cultuais que estavam dentro da casa do Senhor. Veja o tamanho do buraco. Olha que absurdo o tamanho do pecado que o povo de Israel estava metido. Prostíbulos dentro do templo da casa do Senhor. Em uma aula, não me lembro qual, teve uma aula que eu expliquei sobre a questão da idolatria, de como o pecado, da idolatria, ele é o pecado mais odiado por Deus. Por quê? Porque ele não se satisfaz, ele não é algo que você faz e ele fica ali. Ele está sempre em crescimento. Na Bíblia, a idolatria nunca aparece como algo isolado. Ela sempre aparece no plural. Você lembra de Raquel, que quando ela foi roubar os ídolos do pai de Labão, ela fala que ela roubou ídolos. Lá em Juízes, no finalzinho da história, os filhos de Dan foram até a casa do levita, Mica, e levaram a história sacerdotal, e a Bíblia vai falar que eles levaram não só esse, mas os seus ídolos. E Paulo ficou revoltado em espírito após chegar em Atena e ver a quantidade de ídolos que dominavam aquela cidade. Então você vê como esse pecado é muito preocupante. Então tomar muito cuidado para que a gente não acabe criando ídolos na nossa vida, né? Coisa que a gente nem percebe, acaba se tornando idolatria e ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Por isso a gente tem que procurar sempre buscar o Senhor, pedir que Ele forme o nosso coração, que Ele sempre moldando, tirando, limpando, né? Através da palavra de Deus, que é ela que vai limpar o nosso coração e nos santificar. E foi isso que Josias fez. E uma coisa interessante que ele fez, que a gente leu aqui no finalzinho, que ele destituiu os sacerdotes, né? Que haviam sido instituídos pelos reis, né? Sacerdotes maus. E a gente pode trazer uma lição para a nossa vida aqui, equiparando esses sacerdotes a amizades da nossa vida, pessoas que estão ao nosso redor. Quem são as suas amizades, né? Eles estão pessoas que estão cooperando com você na sua caminhada ou estão te desviando da caminhada do Senhor. É muito importante na reforma da nossa vida a gente começar a reformar também o nosso ciclo de amizades. Fica um conselho para essa aula aqui, né? Quem são os seus amigos, né? Quem são as suas amizades? Reveja isso e busque aquelas que te levam para perto do Senhor. E por fim, entramos no terceiro e último subtópico, o restabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada. Na sequência, ocorreu o restabelecimento do culto a Deus, com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para a adoração no templo.
O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Uma lição que podemos já tirar daqui é que antes de receber a oferta, Deus recebe o ofertante. Veja que Josias primeiro foi moldado, corrigido, né? Foi ali renovado para depois ele prestar um culto a Deus. E era só ir lá e cultuar e prestar o culto? Não. A Bíblia fala que ele fez tudo conforme estava no livro da lei, né? A Bíblia ali, vamos colocar assim, né? Que naquela época não tinha, mas a Bíblia guiou ele na maneira que ele deveria cultuar ao Senhor. Deus também traz diretrizes de como ele quer ser cultuado, né? E é muito importante ter a Bíblia como um nosso guia, não só para a nossa vida, mas para a nossa liturgia de culto, para a maneira que a gente apresenta a Deus um louvor, a gente apresenta a Deus uma pregação, né? Uma saudação, né? Uma apresentação para a glória dele. Tudo isso tem que ser guiado pela palavra de Deus. Então, olha a tua trajetória de Josias até aqui, irmão. E repense, né? Como eu estou repensando agora a minha vida, enquanto eu estava preparando essa aula e agora eu estou gravando esse vídeo. Como você descreveria o seu relacionamento com Deus hoje? Os seus esforços estão mais para você concordar com a maioria, com a opinião popular, para você não ser, né, taxado como retrógrado, quadrado, fascista, seja lá o que for que eles colocam aí, né? Ou você está hoje como Josias, humilhado pela palavra de Deus, vendo a necessidade de estar perto de Deus, vendo que tem uma lacuna enorme entre você e o Senhor. E você sabe que precisa ser limpado por Ele. Busque o Senhor, irmão, de forma humilde, porque Ele se agrada disso. E não importa o ponto que você está, se você está começando ou se está recomeçando. A palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, vai se cumprir na sua vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e atentos para as orações que forem feitas nesse lugar. Amém, irmão? Fica essa palavra para o teu coração. E aí nós entramos no terceiro e último tópico, o retorno à adoração por meio da Páscoa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vamos ler o primeiro e o segundo subtópico e mesclar eles para ganhar mais tempo e poder discorrer o assunto, porque vamos falar basicamente a mesma coisa. E o último a gente fala aí, a gente dá uma atenção maior para ele. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Ele vai participar da sua primeira Páscoa somente no 18º ano do seu reinado. Segundo o subtópico, a maior Páscoa de todos os tempos. O próprio texto bíblico afirma que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes. Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor. Foi uma grande festa que durou 7 dias. Eita, povo festeiro, hein? Realmente, deve ter sido algo inesquecível para os judeus. Mais embaixo vai falar assim: assim, mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar a fé e a adoração ao Senhor. Diferente do que a gente vê, né, na nossa escola aí, né, de que a Páscoa é coelhinho, é chocolate, na realidade a Páscoa não tem nada a ver com isso. A Páscoa foi a celebração do povo judeu depois de ser libertado, né, ali da escravidão do Egito. A gente pode ver o registro lá em Êxodo capítulo 12, aí você já começa a ver o registro como é que funcionou a Páscoa. O povo de Israel viveu no Egito por volta de 430 anos, mais ou menos, e os últimos anos desse período foi marcado por uma escravidão dura, né, provocada por Faraó. Por isso o povo pede a Deus, clama ao Senhor, para que Ele atende, né, para que Ele livre eles dessa escravidão, e o Senhor levanta Moisés e Arão para libertar seu povo. Claro, né, Faraó se opõe a isso, então Deus envia 10 pragas sobre ele, para que ele obedeça e acabe libertando o povo de Deus. E a última praga que Deus lançou foi a da mortandade sobre os primogênitos do Egito, onde um anjo, né, um anjo de morte, passaria ali pelo Egito e mataria todo o primogênito que fosse egípcio. E então Deus instituiu a Páscoa para proteger eles, né, e os livrar dessa morte e iniciar ali, marcar, né, a libertação deles dessa escravidão do Egito. Eu peguei aqui mais ou menos como é que Deus orientou eles no site O Significado da Páscoa no Velho Testamento. Ele fala assim: naquele dia, o primeiro do mês, Deus mandou que Moisés orientasse o povo, no 10º dia, a tomar cada família um cordeiro, sem mancha e sem defeito. E depois eles guardariam esse cordeiro em casa por 4 dias. E no 14º dia, ao entardecer, todos deveriam sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais e na verga das portas. A sua carne deveria ser comida com pães asmos e ervas amargosas. A cabeça, os pés e a víscera deveriam ser assados no fogo, pois à meia-noite o anjo da morte desceria sobre o Egito e mataria os primogênitos. Mas nas casas onde houvesse o sangue na porta, ele não entraria. E naquela noite, Deus estaria libertando todo o seu povo do cativeiro para conduzi-lo pelo deserto até a terra de Canaã. E a partir daí, anualmente, o povo de Israel continuou celebrando a Páscoa para agradecer ao Senhor e relembrar, né, a libertação que Deus trouxe para o seu povo ali, libertando da escravidão do Egito e os levando para a terra prometida que era Canaã. Porém, desde o tempo dos reis, ela parou de ser feita, né?
Então o povo ficou anos e anos sem comemorar, sem fazer a comemoração da Páscoa. E junta isso com a idolatria e com ele se afundando no pecado, aí que acabou-se de ver mesmo. Então Josias lê o texto e se lembra disso, então ele fica... Você imagina como o Josias ficou, né? Tipo assim, é como se ele tivesse visto a morte na frente dele. O povo estava em pecado, estava errando e tinha esquecido uma das maiores libertações da memória do povo hebreu, né? Foi a libertação de Israel. E aí ele estabelece a Páscoa novamente, e foi uma das maiores festas que ocorreram ali, né? Durou 7 dias, como a gente viu aqui no texto. E um dos pontos centrais foi que ele concentrou ali a festa em Jerusalém, a cidade que séculos depois seria o cenário da entrada gloriosa de Jesus. Vindo montado no jumentinho, estava entrando o Cordeiro de Deus, que iria livrar a gente não da escravidão humana, né? Mas da escravidão do pecado. Veja como mudanças significativas na vida de Josias refletiram ali, né? Não só na vida pessoal dele, mas em todas as pessoas, todo o povo ali ao redor de onde ele estava. Ao ponto de ficar registrado como a maior festa de Páscoa que o povo hebreu teve, né? Fica a lição pra gente. Será que está na hora de a gente fazer pequenas mudanças significativas na nossa vida? É uma reflexão que fica, irmão. Não precisam ser grandes mudanças, mas mudanças significativas, né? Pequenas coisas que você muda ali na sua vida, ao longo prazo, quando você olhar para trás, você vai pensar: hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou outra pessoa para a glória de Deus. E aí nós temos o terceiro e último tópico, né? Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Ele vai falar assim: ao escrever aos Coríntios, Paulo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, para exortar os crentes sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza na Bíblia. Lá embaixo vai falar, né? Na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascual que foi crucificado por nós. O sangue de Cristo, aspergido na cruz, é a causa da libertação espiritual dos que creem. Quando o povo judeu preparava os pães, né, eles tiravam o fermento, porque primeiro que naquela época, quando eles estavam para comemorar a Páscoa, eles não tinham tempo de esperar o pão, né, fermentar. Então eles tiraram o fermento. E também porque o fermento é o símbolo de pecado, né, e Deus ordenou que ele fosse retirado do meio do povo. Jesus também falou aos seus discípulos para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, que era a doutrina hipócrita deles, né, o farisaísmo, né, que os afastavam de Cristo e os levavam para a hipocrisia. E aqui Paulo vai falar sobre o fermento que está relacionado ao pecado, né? Então é uma lição clara aqui, né? Vamos tirar o fermento da nossa vida, vamos tirar as coisas ali que acabam fermentando o pecado na nossa vida, né? São coisas que a gente nem percebe, irmão. São coisas que você menos imagina, né? Você está em pecado, você está cometendo erro, cometendo falha. Por isso que a palavra de Deus tem que estar na nossa vida, porque ela vai apontar onde a gente tem que melhorar, né? Então leia a sua palavra, tá? Seja um cristão saudável. E a sua igreja vai ser uma igreja saudável, sua igreja local. Tá? Tira o fermento da sua vida. E por fim, é importante lembrar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, né? Ele nos libertou, assim como Deus libertou o povo do Egito, ele veio nos libertar aqui da escravidão do pecado, né? Cristo veio trazer a vida eterna para nós, trazer a salvação, né? Nos religar a Deus. Hoje nós podemos falar com o Senhor em paz. Não existe mais conflito entre eu e Deus. Eu posso falar diretamente com Ele, graças ao nosso Cordeiro Pascual, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos para a conclusão. Na lição, vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelo rei Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo feito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra. E o resultado foi uma busca nacional por uma vida de santidade. Irmãos, espero que você tenha gostado, né? Principalmente tenha ficado alegre com o retorno do canal, que você venha ser cada vez mais abençoado. Peço que você me ajude em oração, tá? Ore por esse canal, ore esse projeto, pela minha vida, pela vida da minha esposa, para que a gente possa continuar, né? Para a glória de Deus, que isso aqui cresça, tá? Nossa meta é bater os 2.000 inscritos, para a glória de Deus. Então, já dá o like, tá bom? Já comenta o que você achou, traz aí uma contribuição, se inscreve no canal, irmão. Confere se você já é inscrito, vê se está acompanhando o canal e você não é inscrito, tá bom? Se inscreve no canal aí, para você poder estar por dentro de tudo, tá bom? E você cada vez abençoado. Tá? Aproveita também, venha fazer parte do clube Servo Dedicado. Seja, faça parte aí desse projeto, para a glória de Deus, para que esse projeto cresça, se expanda e alcance cada vez mais e mais pessoas. Tá bom? Lista de livros na descrição para você poder escolher, comprar, tá bom? Adquirir e ser abençoado aí por livros bons de qualidade, tá bom? Curso também está na descrição para você poder acessar e se aperfeiçoar. Não esquece que tem o link do Drive com subsídios, artigos e o roteiro de aula para você poder utilizar aí na sua aula, tá bom? E por fim, né?
Na próxima aula, a gente vai estar aí estudando a lição número 5, Libertos para Viver em Santidade. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o Daniel Martins, eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe.